Alice, sabe que eu te amo. O Senhor tem feito algo extraordinário, uma sensibilidade tão grande que essa mulher tem quando ela me liga. Nós trocamos ali algumas experiências e o Senhor sempre usa a boca dela para me animar. Porque eu honro aquilo que vocês carregam. Elas não gostam, não, mas eu falo isso, eu sou a menorzinha da casa, eu sou mesmo. Porque o que vocês carregam, o quanto vocês são resilientes. Porque pastorear a igreja, pessoas, mulheres, grupos, não é fácil. E eu olho quantas guerras vocês têm vencido para estar aqui, para permanecer. Mas eu creio, através dessa palavra, que também vai ser um divisor de águas para nós como lideranças, pastoras. Eu creio que essa palavra que o Senhor tem para nós sobre uma terra seca vai cessar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridas? Então abra comigo em Juízes, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 15. Prometo tentar cumprir aí aquilo que o Senhor me entregou dentro do tempo. E enquanto você abre Juízes capítulo 1, por mais que nós tenhamos um telão, se você trouxe a tua Bíblia, abra, porque manusear essa palavra é precioso demais e nós não podemos perder essa oportunidade. E enquanto você abre, eu quero aqui também já lembrar de como nós iniciamos a preparação dessa palavra. Quando a pastora Alice ela me fez o convite no começo do ano, eu falei, Senhor, ok, sobre o que vai ser ministrado, o que o Senhor vai trazer para nós naquele dia. E eu até fiz algumas anotações e deixei isso preparado lá do começo do ano, e eu separei alguns tópicos onde eu escrevi fonte, água, terra, herança e descanso. Foram as palavras que o Senhor me deu no começo do ano. Mas eu falei, Senhor, agora o Senhor precisa me guiar para o texto bíblico. Sobre o quê que nós falaremos dentro dessas palavras? E quando o tempo começou a se aproximar, o Senhor me levou lá para João, capítulo 4. E eu falei, ok, então provavelmente nós falaremos da mulher samaritana. Porque é sobre água, é sobre fonte. E está tudo dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Mas aí, há pouquinho tempo atrás, a pastora Alice me mandou uma mensagem. A Alice, ela coloca a gente em umas coisas. Só quem é amiga dela vai saber como é que é. Mas é bom porque ela nos desafia e eu amo isso. Eu falo que eu amo pessoas, principalmente amigas, que nos desafiam. E quando ela me mandou, ela falou, Tainá, o texto que Deus colocou no meu coração para você é Juízes, capítulo 1, versículo 15. E eu falei, sangue do cordeiro, nunca ministrei sobre isso. Só que aí eu fui pensar, fui ler o que estava na palavra e veja comigo o que diz essa palavra. Versículo 15. E ela lhe disse, dar-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dar-me também fontes. Diga comigo, dar-me também. Opa, já uma das palavras. Fontes do quê? De água. E Caleb lhe deu as fontes superiores. E as fontes? Aí Jesus falou, eu não mudei o plano. Amém? Aí Jesus falou, eu não mudei, filha. Aplauda o Senhor por isso, aplauda. Porque o Senhor ele é fiel naquilo que Ele nos fala. Ele falou para mim sobre fontes, sobre água, sobre descanso, sobre deserto. Ele só depois direcionou o texto correto para qual o Senhor tinha para nós, despertadoras. E aí eu falei, Senhor, Tu és tão fiel. Mas aí quando eu ouvi isso, tá, mas eu acho que ali está esquecendo que a base da minha mensagem sempre é sobre paternidade. Aí quando eu fui para a Bíblia para entender, eu falei, ok, Axa, quem era Axa? Tá, e ela chega para Caleb, o que Caleb era de Axa? O que era, gente? Pai, o Senhor é fiel e Ele nunca muda os planos. Aí eu falei, tá bom, é paternidade. O Senhor, Ele me trouxe aqui para você que talvez não saiba, para eu poder pregar sobre uma relação de uma filha para com o pai. Eu fui uma filha rejeitada, eu fui uma filha abandonada, mas o Senhor restaurou a minha comunhão paterna e materna. Eu tive uma mãe a qual um dia ela chegou e falou, eu
preciso de um tempo, estou deixando pai, estou deixando filhos, eu quero um tempo. E aí a gente teve a primeira situação de abandono. E depois eu falei, Senhor, e como que a gente caminha agora? E papai casa de novo. E depois ele casa com uma pessoa que não me aceita, não me recebe bem. E por diversas vezes nós temos conflitos, sou agredida 2 vezes por ela. Saio de casa, vou morar sozinha. E ela diz, agora você escolhe, eu ou a tua filha. E ele escolhe ficar com ela. Mas, queridos, isso não é uma história triste. Isso é sobre uma restauração e perdão. Um caminho de perdão tão grande. Porque ele fez com que o Senhor restaurasse a minha paternidade terrena, mas também a minha paternidade celestial. E aqui eu quero te contar sobre como um pai, uma paternidade forte, pode influenciar mulheres para serem uma grandes despertadoras no ambiente a qual elas estão. A palavra do Senhor vai nos contar um pouco sobre Caleb, para que a gente entenda por que Axa faz o que faz. O texto vai nos dizer, a palavra do Senhor nos conta que Caleb era um dos 12 espias que Moisés envia para a terra, para Canaã, para poder sondar. E nós ouvimos muito falar sobre Josué, mas às vezes pouco sobre Caleb. Só que Caleb, ele foi uma das poucas pessoas, tanto Josué quanto Caleb, foi um dos que quando chega para dar relatório a Moisés, enquanto muitos chegavam e falavam, olha, lá não vai dar para entrar não, o negócio lá tá complicado, viu? Se entrar lá a gente vai perder, todo mundo vai morrer, não vai dar certo a gente entrar naquela terra não. Só que Caleb é um dos que chega para Moisés e diz assim, é difícil, mas a gente consegue. Tem gigante, mas o nome do Senhor está conosco e vai à frente, ó Moisés, é difícil, mas pode dar certo. Caleb, ele era um encorajador, ele era um motivador, ele era um homem de fé. Caleb foi essa pessoa. E quando nós olhamos para o texto e nós vemos o tipo de homem que Caleb é, fica quase impossível nós não entendemos porque Axa é o tipo de mulher que ela é. O texto vai dizer que, mediante a essa palavra, Moisés se alegra tanto que diz, pede para mim, Caleb, o que queres que eu faça? O que você precisa? E ele diz, eu quero um pedaço dessa terra, uma porção. E então, demora-se alguns anos, ele recebe essa terra, só que essa terra também tem um bocado de gigante. Só que uma das coisas mais bonitas é que vai dizer que Moisés diz, olha, mas qual é a terra que você quer? Quer Hebron. Sabe que lá é uma terra difícil. Tem um bocado de desafio naquela terra. E ainda assim Caleb diz, eu quero mesmo assim. Eu quero essa terra, eu sei o que eu quero. Aí nós vamos ver que Axa é alguém que convive com esse tipo de pai. É uma filha que mora numa casa que vê essa atitude dia a dia. Então Axa, ela não foi alguém que nasceu num lugar de conforto. Desde o começo ela estava plantada em um lugar difícil. Axa cresce aonde, gente? No deserto. Oh, Jesus. Ela é alguém que não nasce em lugares confortáveis e tranquilos, mas ela já nasce em lugares difíceis. Ela passa pelo processo e os desafios da peregrinação. Axa é alguém que já vê o pai e tantos outros líderes lutarem batalhas, vencerem, perderem. Ela vê coisas que acontecem no meio do povo. Então Axa, ela automaticamente era uma mulher resiliente. Ela já sabia como os desafios funcionavam. E aí o texto vai nos dizer que Axa, ela é alguém que nasce em deserto, cresce em deserto. Depois Axa é alguém que é dada em casamento. O que vai acontecer quando o pai precisa ganhar a terra, ganhar uma parte da terra ali de Hebron, onde havia gigantes, que é Kiriat Sefer. O que acontece? Ele diz no versículo 12, leia comigo. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por mulher. Mais uma vez, Axa é dada em casamento. Era costume naquela época os desafios.
As batalhas que os pais passavam quando tinha suas filhas dar em casamento para um grande guerreiro. E não aconteceu diferente com Axa. Axa se casa com Otiniel. Quem é Otiniel? Sobrinho de Caleb. Aleluia. Só que eu imagino que Axa, sendo quem ela era, a filha que ela era, eu imagino que ela pensa, ok, passei uns desertos difíceis na minha vida, mas agora eu vou casar, então vai dar tudo certo. É assim, igreja? É, irmã, amém, profetiza. Porque tem gente que acha que só o casamento é uma solução. Só que vem desafios no meio do caminho. E aqui diz que quando ela se casa, ela recebe um dote do pai. Ah, que coisa boa! Agora vai vir um tempo de bênção, um tempo de bonança, vai dar tudo certo. Mas aí ela olha para a bênção, para o presente do pai. Gente, receber o presente do pai, dá para a gente pensar que é coisa ruim? Não, é o pai que está dando. Com certeza é uma coisa boa. Ah, mas aí eu imagino uma olhando, vamos lá no dote, o que papai deu? Terras. Ai, coisa linda. Aí eu imagino ela chegando e falando, eita, é seca. Aí eu imagino ela falando, pai, me deu um presente ruim. Como filha, o que eu e você faríamos? Eu vou reclamar com meu pai. Eu não é a igreja, ou é só eu que faria isso? Preciso reclamar porque me dá um presente ruim. Mas não, o texto vai nos dizer que Axa, ela vai exercer um dos principais princípios de Deus. Eu costumo dizer que Jesus, ele nos ensina e ele quebra muitos protocolos, mas ele nunca quebrou princípios. Ele quebra diversos protocolos por amor a vidas, a almas. Mas o Senhor, ele nunca nos ensinou a quebrar princípios. E aqui o texto vai nos dizer que Axa, eu imagino que ela fica um bom tempo pensando o que ela pode fazer para resolver aquela situação. Só que antes dela ir até o pai, ela primeiro fala com quem? Com o seu marido. Ela chega para o Otiniel e fala, Otiniel, fala lá com o papai, porque essa terra que ele deu pra gente não vai dar pra fazer nada disso aí não, tá seca. E aí o Otiniel fala, eu imagino ele virando de ombro falando assim, vou nada. Já viu? Pede pro seu marido pedir um negócio lá pro teu pai pra tu ver. Não, eu consigo. Eu faço sozinho. É, tô vendo gente assim, ó. É ou não é? Só que eu penso, porque a palavra nos deixa isso de maneira muito clara, que Axa no coração dela, porque ela é filha, e filha sabe como pede algo pro pai. No coração dela, eu creio que ela já pensou assim, na verdade quem vai pedir sou eu, mas como eu não quebro o princípio, eu primeiro vou falar com meu esposo, saber a disposição, e se eu ver que ele não tá muito afim, eu já sei o que eu vou fazer. Tainá, como você sabe que ela tinha um plano? Abra comigo lá em 14, versículo 14, diz assim, e sucedeu que indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Caleb lhe disse, o que é que tens? Sabe o que eu vejo aqui nessa palavra? Aquele que precisa é quem corre atrás, é quem sabe a maneira de se entregar aos pés. Você já percebeu que quem precisa é que vai atrás, é quem busca a solução? Você lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Maria faz? Maria se lança aos pés. Quando você precisa, é você que tem que se lançar aos pés. Sabe o que eu vejo também que a Axa tenta fazer aqui? Apesar do coração dela estar no lugar certo, mas eu vou aplicar isso para a minha vida e para a tua. Sabe essa história da gente terceirizar o que Deus mandou a gente fazer? Já ouviu essa? Sabe aquela irmã, olha, faz um mês que não aparece na igreja. Irmã, ora por mim. Faz campanha por mim, lembra de mim. Você que não se levanta e vai correr e pedir o que tu queres não para o teu pai. Ah, queridos, às vezes a gente tem um hábito de terceirizar aquilo que é para nós fazermos. Eu imagino que aqui nesse momento ela ficava pensando e falou, por mais que eu tenha uma solução para isso,
Eu vou antes saber se meu marido pode me ajudar, mas quando ela vê que não há solução, ela então, quando o pai está passando, ela se lança do jumento. E sabe como eu sei que aquilo foi de uma maneira alvoroçada? Porque de um jeito bem português, né? Caleb disse, eu imagino, que tem rapariga? Porque a maneira que ele não foi calmo. Deu a entender que foi um susto. O que tem? O que acontece? O que está acontecendo? Axa, ela tinha um discernimento ela conseguia discernir tempos. Ela esperou uma hora oportuna para falar com o pai. Eu tenho certeza que ela gastou um tempo ali pensando no que fazer e quando ela tinha uma estratégia, ela com certeza colocou no teu coração. Não vou pedir de qualquer jeito, não é qualquer dia. Tu já viu o filho quando vai pedir coisa pra mãe? O pai? Tu acha que ele pede de qualquer jeito, qualquer dia, qualquer hora? Não. Ele faz o quê? Ele espera e vai pensando numa estratégia. Deixa eu lavar o banheiro hoje, deixa eu lavar a louça, deixa eu arrumar a cama. Deixa eu esperar ela chegar, tomar um banho, comer, sentar na mesa. Mãe, como tá hoje? Tá bem, pai, tá bem? Tô ótimo, filho. Então, queria pedir uma coisa. É ou não é? Tem jeito, tem hora. E nós, mulheres de Deus, nós temos que pedir ao Senhor discernimento. Para nós discernirmos os tempos que nós vivemos. Ai, já pedi tanto para Deus, tu recebeu porque às vezes não era o tempo. Tu sabe se era o tempo oportuno para fazer isso? Axa discerniu o tempo e quando ela vê o pai naquele momento, ela fala, não, é agora. E ela então sai ali, salta do jumento e o pai, o que tem? Se ela chega para o pai e ela fala exatamente isso que nós vemos no versículo 15. Ela começa assim, ó, dá uma bênção. Até a maneira que você começa a pedir para o pai faz diferença na sua expressão. Porque tu já viu que quando alguém pede assim, impondo, a gente já fica com ódio no coração? Fala, quem acha que é para falar assim comigo? Mas tem gente que às vezes ela vai vir falar uma coisa dura, mas só o jeito que ela chega. Olha, queria falar com você. A gente já recebe de coração muito mais aberto. E o texto diz que ela diz assim, pai, parafraseando Caleb, ela diz assim, olha, pai, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. É mais ou menos assim, eu não estou reclamando que o Senhor me deu essa terra. Foi boa, ó. Só que até agora eu não fiz nada com ela. É um lugar infrutífero, é um lugar que não sei. Mas é assim, papai, não estou reclamando. Mas é possível, se for possível, tem a fonte de água. Ela não pediu solução, ela pediu uma estratégia. Pai, mas se possível, eu queria só fontes. Você já viu que às vezes você talvez vai pedir algo para a mãe e para o pai, e se você fizer o jeitinho certo, é igual a história do dinheiro do lanche da escola? É assim, tem 2 eurinhos, 2. Não, mamãe, é assim, ó, eu queria só 2, já tá bom. Aí a mãe pega logo 5, vá, leva. Aí a Axa tem mais ou menos esse tipo de atitude. Olha, é só fonte de água. Não... Mas assim, só se me der um pouquinho, eu já dou jeito com isso aqui, já tá bom. Só que aí, querido, a Axa estava pedindo para o pai. Não era para qualquer pessoa. Ela pediu ao pai. Você tem ideia que ela pediu para um homem corajoso? O que Caleb era? Um homem de fé. Era um homem motivador. Um ousado. Você acha que um homem desse ia dar qualquer coisa para uma filha? Aí ela chega até ele, fala isso e ele, então eu imagino. Ah, gente, a Bíblia é tão linda que ela nos faz viajar na história e na interpretação do texto. O pai olhando para ela e falando, é isso? Então faz o seguinte, imagina as mãos de Caleb fazendo assim, ó. Como me pedisse fontes, eu te darei então as superiores. Aleluia. Superiores tá boa, não tá? É assim, ó. Eu te darei como se fosse assim, a parte de cima, cachoeiras. Vindo de cima para baixo. Só que aí, eu também te darei fontes inferiores. Eu te darei inferiores. Sabe o que eu vejo com isso? É o pai dando como se fosse uma bênção geracional, sabia?
Porque a maneira que ele fala para ela, ele diz assim, ó, as superiores, sabe o que ele está falando? São as bênçãos do céu. Gente, é um pai abençoando um filho. É as bênçãos de, ó, estou te dando de cima, eu estou te dando as coisas de baixo, filha. Eu estou te abençoando com o céu, eu estou te abençoando com as coisas da terra. É o pai dizendo, não vai faltar água para os montes, mas também não faltará água para os dias de vale. Oh, aleluia! No dia de montes, glória a Deus. Nos dias de vale, socorro, Deus. Eu vejo como um pai que está dando uma... Queridos, como tem se perdido no nosso meio a história de benção mãe e benção pai. Você tem ideia o peso que essa palavra carrega? Você chegar e falar para um pai e para uma mãe, benção pai, benção mãe, e os pais responderem, que Deus te abençoe. Porque naquele tempo era assim que funcionava essa bênção. Quando um pai dizia algo, nunca era só aquele algo. Sempre tinha algo espiritual, sabe, mais forte na... Ela tinha um poder muito grande. Hoje a gente não valoriza a palavra. Não é assim? Hoje a gente só acredita se alguém confirmar que está mesmo. Então, vou te fazer um documento, senão vai que. Antigamente a palavra dada, ó, não tinha mais negociação. Eu costumo falar para as minhas meninas, quando tem alguma situação, elas, pastora, eu vou te mandar um print e encaminhar o áudio. Eu falo, não vai. É ou não é? Eu falo, se eu não puder confiar na tua palavra, eu não posso confiar em mais nada com você. Eu não recebo print áudio de ovelha, de jeito nenhum, de problema nenhum. Porque eu entendi que a nossa palavra, ela é assim, sim, não, não. Não tem negociação, não tem mais ou menos. Foi mais ou menos assim, então não foi mentirosa, conta a verdade. A gente tem que ficar provando, pastor. Se eu mandar o print para a senhora ter certeza do que eu estou falando, vigia, crente, eu preciso ter certeza. Não, tu fala a verdade, está tudo certo. Então aqui diz que a palavra do Pai, ela tem um peso enorme. Tem gente que Deus, a hora foi, tem gente que Deus não vai mudar de lugar, mas vai fazer prosperar aonde está. Tem gente que vai prosperar nessa terra de aflição. Portugal é a terra da sua aflição, descansa. O Pai vai dar fontes superiores e fontes inferiores para você. Ah, Jesus, tira teu coração de voltar para onde tu morar, Jesus, lá. O Senhor diz, filha, tu ainda não me pediu, o que tu queres que eu te faça? Tu só tem reclamado da terra seca e do deserto. Mas o Senhor diz, ainda não vi você abrir a tua boca para me pedir nada. O Senhor, ele não trabalha com indecisão, já viu isso? Tem gente que fala, tô pedindo para Deus, mas ele não responde. Mas o que tu quer? Não sei. Aí eu imagino Deus falando assim, pois, enquanto tu não decide, eu não consigo falar assim, sim ou não, não. Já viu Deus trabalhar com gente indecisa? Aí Deus faz alguma coisa, aí Deus falando, quer que eu faça o quê, mulher? Abre a boca e pede. Kisa sabia pedir. Queridos, ela teve um espelho dentro de casa. Ela teve um pai que deu um direcionamento tão claro. Um pai que ela viu conquistar a terra que pediu. Caleb já era velho, avançado de idade. Quando ele consegue alcançar, ele esperou, se eu não me engano, 45 anos para a promessa da terra prometida. As mestres aí vão saber muito mais do que eu. Não vou nem entrar nisso, socorro. Ainda bem que Maristela fugiu. Mas esperou muito tempo. Aí diz que as pessoas ainda questionaram, mas não acha que tu já tá passadinho, Caleb, para poder... Ele diz, meu vigor continua igual da época que Moisés me chamou. Sabe por quê? Não voltou para ele superiores e nem inferiores. Eu acredito que Caleb se atentou a essa palavra e é por isso que quando a filha precisou, ele foi muito prático. Ele, não vai ser um pouquinho. Fica tranquila porque eu vou te dar além do que você está me pedindo. Talvez o que você precise seja de terra seca, para você se achegar ao Pai e pedir como filha. Às vezes tem gente que precisa passar por esse processo, para que então ela se lembre de como é pedir algo para o Pai. Talvez você foi uma filha
que foi tão ferida que você tem uma dificuldade de pedir algo para as pessoas. Mas existem alguns desertos, algumas terras secas que nós vamos passar, que vai ser justamente para Deus nos ensinar como que é se humilhar diante dele e depender do Senhor. Deus às vezes só espera uma ação nossa para que ele tenha uma reação. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que Jesus ele faz algo muito pautado, primeiro na nossa ação, para que depois ele tenha uma reação sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente faz. A água, querida, ela significa o que? Vida. E aí eu quero inserir nesse espaço justamente João capítulo 4, que vai falar para nós sobre a mulher samaritana. Porque, não sei se você sabe disso, mas o nosso corpo, a maior composição, ela é mais ou menos de 60% a 70% do nosso corpo é feito de água. É muito, não é? E aí, quando eu vou lá para pensar, quando eu penso em água e eu vou lá para a mulher samaritana, o encontro que ela tem com Jesus, eu me atento justamente ao versículo a qual ela fala. Abre comigo em João 4, eu vou só fazer essa leitura nos meus poucos minutos que faltam, porque eu quero já partir para o final com essa palavra. João capítulo 4, somente no versículo 10, que diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Sabe o que é essa água viva? É Jesus falando assim: ô minha filha, eu quero transformar a sua vida e trazer um novo tempo. Por isso eu recebo águas vivas. Esse encontro não tinha nada a ver com água, gente. Água. Tu sabe disso, não sabe? Esse encontro não tinha a ver com água. Jesus é muito didático. Ele estava falando assim: se tu souberes com quem tu fala, tu entenderia que eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho um novo tempo para você. Era sobre um pai conversando com uma filha. Era sobre um pai ensinando para a filha que ele tem essa água, que era essa vida nova para ela. Aleluia. Tem gente que tem terra, mas não tem fonte. Água. E tem gente que tem fonte, mas não tem terra. Você escolhe ter fontes ou terra no dia de hoje? Porque eu escolho ter a fonte, sabe por quê? É essa fonte que vai nos alimentar e nos saciar todos os dias das nossas vidas. É essa fonte inesgotável que vai nos alimentar, querido. Tem gente que tem muita coisa, muitos bens, mas não sabe onde é a fonte. E eu e você, nós estamos aqui e nós sabemos que não pode ter nenhuma terra hoje no nosso nome, né? É como eu, assim. Mas a gente tem um Deus, uma fonte que a gente consegue buscar todos os dias. A gente tem um livre acesso, porque um dia naquela cruz foi rasgado um véu de cima a baixo, nós ganhamos acesso a esse Deus, onde nós conseguimos adentrar e buscar essa fonte inesgotável. E para nós terminarmos, eu quero me aproveitar da palavra que recebi um dia e eu quero deixar ela concluir nessa mensagem. Eu me recordo que um dia de deserto, de terra seca muito grande, eu estava no meu trabalho e eu estava muito cansada, porque naquela época eu gerenciava 3 lojas ao mesmo tempo. A obra estava na época que estava começando a crescer. E eu me recordo que um dia nós estávamos trocando montras. Eu estava do lado de fora, as meninas trabalhando dentro, e eu saí, e sabe quando tu olha para um lugar que está só seu corpo, mas a alma foi embora? E tu faz assim: Senhor, eu tô aqui. Tainá, tá bom? Eu não sabia nem onde estava. De tão cansada que eu estava. E dentro de mim eu falava comigo mesma, eu falava assim: Senhor, eu tô tão cansada que parece que eu não aguento dar mais um passo aqui hoje. E naquele mesmo dia eu trabalharia até meia-noite, depois eu iria para a Faro e ficaria lá até 5 da manhã por causa de uma manutenção.
E eu estava tão arrastada que eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer porque o cansaço é tão grande, esse negócio de obra é difícil, eu não dou conta disso. Pensando dentro de mim. E fora eu olhando para o trabalho ali. Minha irmã, de repente, vem andando um homem na minha direção. Era homem mesmo, tá? Não era anjo não. Vem andando um homem, 2 metros de altura, branco, mais ou menos com uma característica irlandês, só para tu pegar uma imagem na tua cabeça. Esse homem vem se aproximando de mim, tomando forma, e eu olhei, e eu já fui, falei, é cliente. Fui me afastando para ele poder ver, e aí ele chegou para mim, todo sem graça, com um português diferente, estranho, deu para ver que ele era um estrangeiro, e ele, peço desculpa, posso te entregar uma coisa? E aí ele foi tirando uma garrafa de água de dentro da bolsa. E aí ele foi me entregando, era uma garrafa desse tamanho mesmo. Ele foi me entregando e eu, não, obrigada, eu tenho água no trabalho. Eu fiquei assustada, falei, oxi. Falei, não, eu tenho água, não precisa. Aí ele olhou para mim bem sério nos meus olhos e disse assim, o Senhor disse que você só precisa de água. Ele disse, isso é só cansaço. Aquele dia o meu coração estava de desistência. O cansaço era tão grande. Eu falei, Senhor, o Senhor deve ter errado. Eu não dou conta, Senhor. E quem me conhece dessa época sabe que foi nessa época que eu saí do trabalho. O Senhor me deu uma palavra. Meu irmão, quando ele foi embora e ele me olhou e ele só disse isso e falou tchau e virou as costas, eu peguei aquela garrafa. Eu falei, Senhor, então é só de água que eu preciso. Aleluia! É só de água que você está precisando. Nós só precisamos de água. Pastoras, eu sei que tem muitas espalhadas. Estou vendo a pastora Elizabeth, Jussara, tem tantas outras, pastora Máxima. Nós só estamos precisando de água. É só de água. Pastora Alice, porque é essa água que vai nos trazer essa vida, esse descanso na alma. Pode, já fique sobre os teus pés em nome de Jesus. Se eu tivesse mais tempo, eu ficaria ainda aqui, ó. Porque eu creio que nós temos tanto para falar do Senhor. Mas ainda bem que nós ouviremos mais. E eu quero concluir lendo o Salmo 104. Diz assim. Isso aqui foi promessa para o povo. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo o animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu a sua habitação, contando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, e a terra farta-se dos frutos da tua obra. Deuteronômio 8, capítulo 7, sem encerrar. Porque isso daqui vai ser uma palavra profética para a tua vida. Tem umas 3 conferências que eu tenho recebido essa palavra e eu quero derramar também sobre você. Porque o Senhor teu Deus, Ele te põe uma terra boa. Terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Quando, pois, tiveres comido, tu louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Mas olha, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. De guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os estatutos que hoje essa terra boa só virá sobre a nossa vida se nós nos lembrarmos de guardar os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos que eu vou orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Se é para o Senhor, aplauda com vontade.